Foi. Bola, primeiramente, obrigado por ter estado na entrevista. Uma honra estar te entrevistando. Novamente, eu acho, né? Já fez outra entrevista já. E, cara, pra quem não te conhece, pra quem não viu ainda a entrevista anterior, conta um pouco da sua história. Como é que você foi parar na música? Se foi ela que veio até você, foi você que foi atrás dela? Como é que tudo aconteceu? Cara, primeiro é um prazer aí falar com você novamente. Obrigado pelo convite aí mais uma vez. Sempre. A minha história na música, ela é muito, ela tem vários acontecimentos, mas de forma reduzida, assim, foi uma paixão avassaladora, assim, cara. Eu jogava futebol até os 15 anos e jogava futebol assim com a intenção de virar jogador de futebol, tá ligado? Eu Sim. Era o sonho, treinava de, é o sonho de todo garoto, né? No caso. Exato, velho. Eu treinava de segunda a segunda em clube, treinava no clube do Jabaquara, que é um futebol, um clube tradicional lá de Santos. Eu joguei futsal no Santos, inclusive com o Neymar na categoria dele, enquanto ele jogava futsal lá com 12 anos, 11 Maneiro. anos. É, e aí, com 15 anos, cara, eu tive o primeiro contato visual, né? Porque eu nunca tinha visto uma guitarra, eu nunca tinha visto alguém tocar guitarra que seja próximo de mim, né? Enfim, esse Sim. lance de você não saber o quão possível era você tocar um instrumento, né? E eu vi o Vitor, que é o guitarrista da Zimbra, que é meu primo também, e um outro amigo nosso, Fabrício, tocando guitarra, fazendo uma aula de guitarra e tal, e aquilo ali pra mim, velho, foi destruidor, assim. Pra mim, eu acho que a partir daquele momento não importava mais nada do que viria a seguir que não fosse eu aprendendo a tocar um violão, uma guitarra e fazendo música, assim. E Legal. desde então eu não parei, cara. E aí, pensando assim, até depois de adulto, né? Pô, isso faz. Eu tô com 33, isso faz 18 anos. Eu começo a notar algumas coisas, alguns contatos que eu já tinha. Minha mãe sempre tocou piano, então ela sempre tocava piano em casa. Eu escutava desde criança e cantava algumas músicas com ela e tal. Então eu já tinha um mínimo contato da música ali. É que o futebol ocupava muito a minha cabeça, eu Sim. amava, amo, né? Putz, eu sou um torcedor fanático ainda do Corinthians, eu acompanho todos os jogos que eu puder acompanhar de Campeonato Brasileiro, Premier League, Campeonato Italiano, qualquer coisa. Mas Você foi assim, a música chegou e tomou espaço. tá passando futebol, você tá curtindo. Gosto de Tudo, você. mano. Qualquer coisa, velho. Qualquer coisa, campeonato E, alemão, qualquer coisa, eu tô assistindo, velho. e essa questão da família teve até o seu primo também, né? Que era músico também. Uhum. Mas o futebol, no caso, foi um sonho que ficou pra trás, né? Nesse caso, né? Sim. Profissionalmente, né? Não, E, completamente. assim, o tempo, ele sempre foi um tema fascinante, né? Na arte, filme, música, Uhum. usa o tempo como tema. É, como você sente que outros tempos, outras ruas, que é o seu novo projeto, Uhum. ele captura o jeito como você viveu, sentiu essas mudanças nos últimos anos? Como é que você sente isso? Cara, é doido porque assim, a gente não repara, né, enquanto a gente vai vivendo as coisas. E aí, em determinados momentos, a gente olha para trás e simplesmente se dá conta de um monte de coisa que a gente viveu, que a gente passou, de amigos que a gente fez e ficaram para trás, outros que ficaram juntos com a gente até hoje, de novos Aham, amigos, mudanças de casa, de relacionamento, de vida, né, sim. e de cidade. Então são coisas que durante os acontecimentos a gente não repara, a gente só vivencia. E aí, quando a gente para olhar para trás, a gente consegue olhar com um certo distanciamento assim e enxergar coisas que talvez a gente não conseguiu enxergar no momento por estar ali no meio daquele olho do furacão, Sim. vivendo aquilo tudo, né? E para mim é muito natural esse sentimento de nostalgia, de tempo, de passagem da vida, enfim, porque é algo que me atrai muito porque eu sinto que é um jeito, né? Eu estava até escrevendo isso num release agora há poucos dias atrás. Me perguntaram na questão da nostalgia, que eu acho que tem muito a ver com a passagem do tempo, passado, futuro e tal. E é Aham. um elemento muito presente nas minhas músicas, é um elemento muito presente nesse single novo, porque eu sinto que é um jeito de eu lidar de frente com essas situações, né?
que eu acho que a gente, como enquanto ser humano, na grande maioria das vezes, a gente vivencia as coisas, né? E, e simplesmente, como é que eu posso dizer? Não consegue extrair o máximo ou tudo Sim. que a gente poderia extrair delas. A gente não E aproveita, né, a oportunidade naquele tempo. exato, e tem coisas que a gente deixa reprimida, tem coisas que a gente guarda, que a gente não fala, que a gente não quer lidar, que a gente não quer falar sobre, acha que vai sumir de uma hora para outra. E eu acho que a música, né, a escrita, para mim, é um jeito de eu colocar isso para fora, de forma, né, de trazer isso para o mundo real, né, Sim. num papel ali, de eu ler, cantar aquilo e lidar com aquilo de frente, né. É quase que uma terapia, assim, seja para coisas boas ou coisas ruins. Quando eu canto aquilo, quando eu leio aquilo, quando eu escrevo aquilo, eu estou falando em voz alta, né? Eu estou Aham. simplesmente trazendo aquilo para o mundo, né? E tendo Sim. que lidar com aquilo. Então, esse tema me fascina muito porque eu sinto que é um dos jeitos, né? Se não for o único, que eu não tenho como fugir dos meus próprios sentimentos, sabe? Verdade. E o tempo ele é bom, como também pode machucar também. Ele tem vários sentidos, né? E Uhum, o seu processo de composição, pelo que eu entendi, ele é muito pessoal. Ele é muito das suas uhum. vivências. É, você acabou revisitando momentos da sua vida com essa composição, com esse projeto. O que mais te marcou Cara, nesse momento? eu revisitei muita coisa, principalmente porque esse projeto, né, o disco como um todo, Uhum. que agora a gente vai lançar o single Meia-Noite, sai, e o disco vem na primeira semana de julho. Ele é um disco que ele começou a ser feito na pandemia ainda, né? A maioria das composições dele são composições de pandemia, e isso já faz, né? A pandemia acabou em 2022, assim, dá para se dizer. Então Sim. já faz 3 anos que a pandemia acabou. São músicas que eu comecei a compor há 4, 5 anos atrás, que foi no início da pandemia ali em 2020. Então eu acho que é um disco muito pessoal por isso. Era um momento muito sensível, era um momento muito introspectivo para todo mundo, né? A gente estava trancado em casa, só com a nossa própria Hum. presença. Então, ainda que a gente conversasse com amigos, com familiares, né, por mensagem, por telefone e tal, não havia mais o convívio social que sempre houve, né? E Sim. isso torna, com certeza, né? Não tem como não influenciar nas coisas que eu escrevi nessa época, o processo todo muito mais pessoal, porque eu fiquei, né, assim como acredito que a grande maioria das pessoas, num estágio de sensibilidade muito maior do que o normal, né? A gente Aham. via coisas horrorosas na televisão, absurdos, e eu Todo lidei dia. com todo dia, cara. Eu lidei com meu pai na UTI durante uma semana, assim, que foi, acho que um dos episódios mais traumáticos da minha vida, porque a gente recebia boletim uma vez por dia da situação dele. Então, velho, até chegar o horário de alguém ligar e falar o que estava acontecendo, a gente ficava, tipo assim, só esperando a ligação para saber se tinha melhorado ou piorado o quadro. Graças a Deus ele conseguiu reverter a situação, Bom, saiu vivo e tal. Mas são acontecimentos, são traumas que pessoalmente nos modificam para sempre, assim, né? É sim. impossível passar por cima disso como se não fosse nada. Então, o disco ele nasce daí, ele nasce desse processo completamente pessoal e delicado da minha vida, assim, e do mundo, né, no Verdade. geral. E é uma coisa até que você falou que faz sentido, que é a questão que a gente não esperava. Era Uhum. inesperado também. Uhum. Pô, com 33 anos, quando que você imaginou que ia passar por uma pandemia na sua vida, pô? Pois é, a gente não sabia nem como agir, não sabia o que É, fazer, e sim, foi tão rápido, assim, tão desconhecido que eu acho que o que mais causou esse desespero, né, foi o desconhecimento, né, a gente não sabia sim. com o que a gente estava lidando. Quanto É, tempo aquilo ia demorar, se ia ser para sempre, ou se ia ser por muito tempo, ou se ia matar muito mais gente do que estava matando. E aí depois veio a expectativa da vacina chegar logo, pelo amor de Deus, a gente precisa de uma solução para controlar. Então, o fato de lidar com esse desconhecido, de acordar todo dia não sabendo o que ia acontecer, né, cara? É, foi é difícil. impossível a gente ficar
passivo a isso, né? Era algo que consumia a nossa